Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a minha intenção era falar sobre o Hassan Sabá e o Velho da Montanha. No entanto, essa aula tem tanto pré-requisito aqui, que eu nem sei se vou conseguir chegar lá, mas vamos ver. Então vou começar a história não pelo começo, né? Fica mais emocionante assim. Imagina a seguinte cena. O grão-vizir está saindo da mesquita de Bagdá. Ele acabou de fazer as orações, ele sai, está indo embora, de repente aparece um velho que ataca ele com uma facada, acerta o coração dele, ele é assassinado. Capturam o velho, que esfaqueou o grão-vizir. E o velho, eles pedem para o velho contar, e o velho só fica falando, que bom, eu obedeci às ordens do velho da montanha, ou o senhor da montanha, né, dependendo da tradução. Obedeci o velho da montanha, agora eu vou para o céu. Obedeci e vou para o céu. E ficava falando assim. Bom, o grão-vizir morto e um velho capturado desse jeito. Pouco tempo depois, o sultão também é morto, numa situação parecida. A pessoa que esfaqueia ele começa a gritar e falar que obedeceu às ordens do velho da montanha e por isso vai para o céu e não diz mais nada. Bom, quem é o velho da montanha, né? O velho da montanha, ele é conhecido por Hassan Sabá, ou Hassan ibn Sabá. Mas eu não consigo, não dá para começar a história contando a história dele, porque senão não dá para entender nada. Então eu tenho que falar um pouco sobre toda essa questão do esoterismo islâmico, para entender o contexto onde a história dele se coloca. Então, a questão da divisão do islamismo entre sunitas e xiitas, acho que todo mundo conhece. Que os sunitas, eles são os islâmicos que seguem mais a letra do Corão, e os xiitas, eles seguem, vamos colocar entre aspas, assim, o espírito do Corão. Só para usar um termo que a gente já conhece aqui, uma terminologia conhecida. Então, uns seguiriam a letra, outros seguiriam o espírito do Corão. No entanto, não é bem assim. Não existe um xiismo. Existe uma infinidade de seitas xiitas. Uma religião que não tem um líder que centraliza a doutrina, sempre vai ter essa questão. Sempre vai ter uma multiplicidade. E o islamismo não é uma exceção disso aqui. O mesmo xiismo, ele se divide, como eu falei, as duas principais, que a gente vai ver aqui, né, de principais divisões, é o xiismo propriamente dito e o ismailismo. O ismailismo é o ramo ao qual vai pertencer o Hassan Sabá. E mesmo dentro do ismailismo tem divisões também, ele vai pertencer ao ramo fatimita. E a gente vai ver, tentar dizer o que é isso aí. Bom, o Hassan Sabá, ele era conhecido por o Velho da Montanha e viveu numa fortaleza lá, até o fim da vida, chamada o Ninho da Águia, ou Alamut. E ele é conhecido como o Senhor da Montanha, ou como foi traduzido para as línguas ocidentais, como o Velho da Montanha. Essa fortaleza, ele estabeleceu como senhor da montanha em 1126, e ele ficou lá até ser conquistado pelos mongóis em 1256. Os mongóis, quando chegaram, depois de um tempo eles destruíram tudo, inclusive a biblioteca do Alamut, da fortaleza. Então, muita coisa que a gente tem
é difícil separar o que é lenda e o que é realidade, porque tudo se perdeu. Não foi exatamente tudo. O Khan, lá mongol, ele deu permissão para um membro dele, que era um árabe que tinha passado para o lado dos mongóis, de ficar um ano estudando a biblioteca de Alamut. Então ele ficou um ano estudando. Depois disso, tudo foi destruído. Mais tarde, se descobriu novos textos, inclusive falando da vida do Hassan Sabah na Índia. Porque tem um ramo fatimita que vai até a Índia, e lá se descobriu textos do Hassan Sabah. Inclusive ele falando sobre a vida dele, o que ele fez. Então a gente consegue recuperar um pouco da vida dele, não é tudo. Tem muita coisa de lenda ainda, é difícil dizer o que é lenda, o que é realidade, mas muita coisa a gente já consegue recuperar. Bom, só que eu vou começar falando desse esoterismo xiita. Primeiro, o que significa xiita, né, o xiismo? O que é o xiismo? O xiismo vem da palavra árabe, né, que é shia, que são partido ou adeptos. E vem, a forma dela é Shia Ali. Então é o partido de Ali, ou os adeptos de Ali. Daí vem o xiismo. É o partido que ficou ao lado de Ali. E quem foi Ali? Ali ibn Abu Talib era o genro e primo de Maomé. Ele era casado com a filha de Maomé, a Fátima. Então, aqui eu não vou falar de toda a história, né, do Maomé, mas depois que ele se estabeleceu, ele morreu, né, em 632, e ele colocou como sucessor dele uma das pessoas que tinha se convertido logo no começo, né, que era o Abu Bakr, que já tinha uma certa idade, então já tinha uma fama uma fama de caráter e de liderança. Então a escolha do Maomé não foi muito questionada. Ali não ficou tão feliz com a escolha, ele queria ser o sucessor de Maomé, mas aceitou. Então Abu Bakr ficou como califa, ou seja, o sucessor de Maomé, durante 2 anos, faleceu e foi escolhido como sucessor uma outra pessoa que tinha se convertido logo no começo, que era Omar. Omar ficou como califa há 10 anos. Também tem a mesma questão. O Ali não gostou tanto, no entanto, o Omar já tinha um grande nome também, ele já era praticamente um líder dos islâmicos, então não teve muita discussão. Então ele foi, e o Omar, governando esses 10 anos, ele se tornou lendário, né? Ele é considerado o protótipo de todo bom califa. Durante o governo dele, ele conquistou várias partes por exemplo, o Egito, a Armênia, a Síria, a Mesopotâmia, foi tudo conquistado por Omar. Então ele para os árabes, para os islâmicos, né, ele é considerado o modelo dos califas. Após a morte dele, é que começou a gerar problema. Porque quando ele estava perto de morrer, dizem que ele fez um conselho para definir quem seria o sucessor dele. E esse conselho, depois da morte dele, tinha 2 candidatos principais. O próprio Ali, genro de Maomé, e casado com a filha de Maomé, Fátima, e uma outra pessoa que também estava entre os primeiros convertidos ao islamismo, que chamava Othman. Só que o Othman, ele não era considerado uma pessoa de grande valor. Ele não tinha, não tinha uma grandeza de caráter, não tinha liderança, não tinha energia. Então, teoricamente, o Ali seria um candidato melhor. Por que o Ali não foi escolhido antes? Porque ele era considerado
não muito capaz para administração, ele tinha uma grande capacidade militar, mas faltava algumas outras coisas nele. Mas, talvez, comparado com Othman, ele sairia em vantagem. No entanto, o escolhido foi Othman. E, obviamente, ele não gostou, né? O Othman não tinha prestígio, não tinha nada que fizesse ele melhor. O Othman era de famílias aristocráticas de Meca. Ele era da família do clã, né, Omeida, que era um clã bastante aristocrático, bastante famoso da cidade, né? Fazia parte da aristocracia da cidade. Né? Então ele governou durante o Othman, governou durante de 644 a 656. Ele chegou a conquistar a Pérsia e estabeleceu o texto oficial do Corão. Nesse ponto ele também foi criticado por alguns islâmicos que dizem que ele retirou do Corão alguns textos que eram contrários ao clã dele. Então já teve uma certa discussão aí sobre o Corão, né? E a oposição dele ficou grande. Certamente o Ali era o maior opositor dele e teve algumas brigas, algumas revoltas que o Othman teve que resolver. E em 17 de junho de 656, dizem que quando ele estava lendo o Corão, ele foi assassinado. No mesmo dia, não foi nem um dia depois, no mesmo dia, Ali foi proclamado califa em Medina. Então ficou muito feio. Falavam, não, como assim? O Othman é assassinado e o Ali é feito califa no mesmo dia. Será que não foi o Ali que mandou assassinar o Othman? Então ficou essa suspeita do Ali como mandante do crime de assassinato. Bom, o Ali agora era o novo califa. Só que o governador de Damasco era da família do clã Omeida também. E ele cobrou do Ali a justiça quanto aos culpados do assassinato do Othman. Ele falou, você tem que me entregar os culpados, eles têm que pagar pelo que eles fizeram. E o Ali não deu bola para isso, não se preocupou com essa questão. Então ele entrou em conflito com o governador de Damasco. Como ele tinha uma grande capacidade militar, ele conseguiu ganhar algumas batalhas contra o governador, mas ele sofreu bastante resistência na Síria, e dizem até que ele estava tendo uma certa vantagem, mas teve uma questão política, uma batalha foi interrompida para que se fizessem negociações, e durante essas negociações ele aceitou que tivesse uma mediação, ou seja, teriam algumas pessoas escolhidas para fazer uma mediação e escolher quem teria direito de ser o califa. Ele aceitou isso e esses mediadores eles consideraram que o Ali era culpado de assassinato do Othman, então ele foi preso. E mais tarde, 2 anos depois, na verdade, o governador de Damasco. Aqui eu vou pedir uma certa desculpa. Eu tenho os nomes árabes aqui, eu não sei exatamente como que é a pronúncia. Eu vou pronunciar do jeito que eu acho que é. Se alguém souber como que é de verdade, aí me fala. Mas não sei como que é a pronúncia realmente. Mas esse governador, o Muávia, ele foi feito califa 2 anos depois, e 1 ano depois o Ali foi morto pelo crime de assassinato. Isso foi em 658, o Ali foi morto. O Ali tinha 2 filhos que são bastante importantes, né? Hassan e Hussein. Viu que eles também tinham bastante criatividade, né, quanto aos nomes. Então o Hassan, ele chegou a aceitar
o califado do Moávia, só que, de repente, o Hassan morreu. Morreu com grande suspeita de que tivesse sido envenenado. Então, o filho mais velho do Ali foi envenenado, e o outro filho se revoltou. Aí, não no mesmo momento, mas o Moávia vai ser sucedido pelo filho dele, que vai ser o Yazid I. E aí sim, o segundo filho do Ali, que é o Hussein, ele se revolta, ele faz batalhas contra o novo califa, só que ele perde, ele é assassinado, ele é morto, né? E também vários partidários do Ali são mortos durante essa batalha. Então, são muitos partidários são mortos. Até hoje, eles têm esse dia, os xiitas, ou seja, os partidários de Ali, têm esse dia como o grande luto para os xiitas, que é o dia de 10 de Muharrem. De novo, eu acho que é assim que pronuncia, não sei. 10 de Muharrem seria o grande luto dos xiitas. E o que provoca essa divisão? E obviamente, a divisão aí só vai aumentar, né, entre sunitas e xiitas. E quais são as causas? A primeira causa não é um ponto pacífico. Se falar, é óbvio que também tem a ver com um certo legalismo, né? Quem seria o legítimo herdeiro do califado? Alguns dizem que não é só a questão legal, também tem uma questão doutrinária, mas que os legítimos herdeiros do califado seriam os herdeiros de Maomé. A partir de Otimã, muda a família, cria-se uma nova dinastia, a dinastia Omeida. Então, segundo essa visão, seria um não legítimo, um califado não legítimo. O califado legítimo seriam de descendentes de Maomé, descendentes diretos de Maomé. Não só por uma questão legal, mas também por uma questão doutrinária. E também toda essa oposição a Ali, essas lutas, essas brigas, esse massacre, vão aumentar, obviamente, essa separação entre xiitas e sunitas. Então aqui, da onde vem, né, essa separação? Xiitas e sunitas. Tá claro isso aqui? E depois o xiismo, ele tem uma doutrina, ele vai desenvolvendo uma doutrina própria. Para eles, tem uma figura importante que chama o imã. O imã, ele nasce da necessidade da exegese islâmica. No catolicismo, por exemplo, a gente quer saber o verdadeiro sentido da Bíblia. Eu quero saber o que exatamente significa essa passagem. Quem me diz, quem tem o poder de dizer o que exatamente significa uma passagem da Bíblia? O Papa. Ponto final. Para nós não tem dúvida. Nós temos aqui alguém que diz, até na dúvida, eu tenho essas 12 interpretações. Quem vai bater o martelo? Alguém pode bater no catolicismo? Alguém pode bater o martelo? Pode. O Papa. No islamismo não existe isso. Então, quem diz qual que é o verdadeiro sentido do Corão? Segundo os xiitas, é o imã. E quem que é o imã? O imã é exatamente o interpretador do verdadeiro sentido da letra. Então, para eles, você tem tem uma divisão aqui. Não exatamente como o catolicismo, mas eles acreditam que você tem uma religião positiva, ou seja, aquilo que está escrito, a lei, do jeito que está escrita, mas ela tem um significado oculto, que também tem que ser interpretado. Então,
você tem um sentido exotérico, que é o sentido para todo mundo, e você tem um sentido esotérico, que está escondido. Mais importante do que o sentido exotérico, que é o que o profeta disse, no caso aqui, por exemplo, Maomé falou as palavras do Corão lá, não foi exatamente escrito por ele, foram pessoas que estavam junto com eles, mas eram teoricamente palavras dele, vamos dizer assim. Mas esse é o sentido exotérico, o sentido literal. E o sentido esotérico? O sentido esotérico seria dado pelo imã, o interpretador. Quem seriam os interpretadores? Então, eles colocam lá todo um ramo que seriam os imãs do profeta. Aqueles que dariam o verdadeiro sentido da letra. E para eles é sempre assim que funciona. Todo profeta tem o seu imã. E eles até dão um nome para isso. A letra, que é chamado o envelope, ou zair, tem por trás um sentido oculto, que é o batim. Então eu tenho o zair e o batim. O batim sendo o sentido verdadeiro ou o sentido oculto, o sentido esotérico. Mas como assim? Sempre todo profeta tem o seu imã? Sim, para eles mais importante do que o profeta é o imã. E sempre acontece assim. Eles têm uma lista de 7 grandes profetas, os islâmicos. O primeiro grande profeta seria Adão. Eles aceitam esses nomes como profetas, né? Então Adão é o profeta. Adão falou as verdades reveladas por Deus. Mas quem interpreta? Quem é o imã de Adão? O imã de Adão seria Sete. Então Sete seria o imã do profeta Adão. Assim também, por profeta Noé, teria o imã dele, que é Sem. Abraão, o imã dele, quem seria? Ismael. Moisés também é um profeta, que revelou verdades ditas por Deus. E quem é o imã dele? Arão. Aqui nem todos aceitam, mas o Davi. Davi é o profeta e Jonatas seria o imã. Jesus é um profeta para os islâmicos. Quem que é o imã do profeta? São Pedro. Aqui falando no linguajar deles. Pedro seria o imã de Jesus. E por fim, na visão deles, Maomé, o maior profeta, teria o seu imã, Ali. Cada profeta não teria um imã, seriam vários imãs, na verdade. Ali seria só o primeiro deles. É até complicado falar aqui, mas vamos lá. Então, quais seriam... Vou descrever aqui os imãs, né? Um ramo dos xiitas aceitam que os profetas têm 12 imãs. Alguns não aceitam esse número. Mas vamos lá. Então, o primeiro imã lá seria Fátima Ali, né? O Ali que é casado com Fátima. Então, aqui nós teríamos o primeiro imã. Depois, Hassan e Hussein, os filhos dele. Ali Zaimol, Mohammed Bakr e Jafar Sadiq. Então, aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 imãs até aqui. Aqui já começa um problema. Com esse Jafar, ele teve um filho primogênito. E quando o imã, como que eles aceitam isso? O imã, ele é imã até o fim da vida, quando ele é sucedido pelo seu primogênito. Só que o Jafar, ele foi imã, ele teve o primogênito dele, só que o primogênito morreu antes dele. Então, ele teria colocado como sucessor o segundo filho, como o imã, que seria Musa. E o primogênito que morreu antes é Ismail.
Guardem esse nome. Ismael seria o primogênito que morreu antes do pai. Aqui tem uma primeira quebra. Alguns xiitas aceitam essa linha sucessória de imãs, outros não aceitam. Então, a primeira divisão dos xiitas, a gente tem aqui, eles são chamados de... Quem seria então o imã para um ramo de xiitas? Quem deveria ser? Se morreu ele, deveria ser o filho dele, o primogênito, porque obrigatoriamente tem que passar de primogênito para primogênito. Então não poderia ser o segundo irmão, teria que passar para o filho mais velho do primeiro, do Ismael. Outros dizem que não. Você tem o imã pode escolher o sucessor dele desde que seja herdeiro direto. Então não precisa ser o primogênito, mas tem que ser aprovado pelo antecessor. Então o antecessor diria, esse é o meu sucessor. E isso validaria o imanato. Então aqui gera duas linhas. Tem um ramo que aceita 7 imãs, que é esse Jafar, mais o Ismael e o filho de Ismael. E o outro que aceita 12 imãs. Por incrível que pareça, o 7º imã aqui sumiu e o 12º também sumiu. Então os dois sumiram. Então seriam os últimos imãs, o 7º e o 12º. Então aqui a gente tem duas linhas, que são chamados xiitas septi-imanos, que aceitam 7 imãs, e os xiitas deixa eu colar aqui, para não confundir, duodecimanos, enrola a língua. Então, os xiitas duodecimanos, que aceitam 12 imãs. E o último imã tem bastante importância na doutrina deles. O último imã, ou o 7º, na linha dos 7 imanos, ou o 12º na outra linha, seria o último imã. Ele não morre. Ele só morre no fim do mundo. Então ele é retirado da terra de forma misteriosa e ele continua vivendo, agindo na história de certa forma, mas ele só vai reaparecer fisicamente no fim dos tempos. Então esse último imã do último profeta continua vivendo durante a história. É chamado o imã Mahdi, o guia guiado ou imã escondido. No fim dos tempos ele vai voltar para trazer o reino messiânico. E aí a interpretação de reino messiânico varia conforme a seita, ou dos xiitas duodecimanos ou dos xiitas septimanos. Eu vou comentar das duas. Os xiitas septimanos, eles recebem aqui outro nome. Como eles acreditam que teve uma quebra aqui, que não deveria ser o Musa que deveria herdar, mas o Ismael, então eles são chamados de ismaelitas. Então os ismaelitas são esses que aceitam 7 imãs. E os outros são os duodecimanos. Então temos os ismaelitas, que aceitam 7 imãs, e os duodecimanos. E o que é o imã? Todo o imã, né? Desde o Ali até o último, eles têm uma doutrina bastante estranha, os xiitas, né, sobre eles. Eles acreditam que o imã, ele não é plenamente um humano. Ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza divina e uma natureza humana, mas não como Cristo. Os islâmicos, né, eles renegam a ideia de encarnação, eles não aceitam isso. Então, como que eles resolvem essa... Não tem uma união hipostática. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Para eles, não. O imã é, ao mesmo tempo, Deus e homem, mas de uma forma diferente.
Ele não é um verdadeiro homem, não é plenamente um homem, porque a matéria dele é feita, não é a mesma matéria que a nossa. Quando um imã, o primeiro imã, ele recebe a matéria do profeta, o profeta se alimenta de frutos, de líquidos, e essa matéria é sublimada, e ele guarda só um pouquinho dessa matéria aqui, de uma matéria específica, que é uma matéria sublime, uma matéria astral, segundo eles, que é uma matéria que se apresenta na Terra como se fosse um orvalho. Então, os imãs e o profeta, eles são capazes de, quando eles comem, e a esposa do imã também, quando eles comem, eles são capazes de separar essa matéria para dar origem ao sucessor, ao próximo imã, que seria formado por essa matéria. Então o corpo deles não é de carne igual ao nosso. Por exemplo, o corpo de um imã não produziria sombra. É de uma matéria mais sublime que a matéria do ser humano comum, que vai sendo passada de imãs para imãs. Desde o começo do mundo, desde Adão, teria essa passagem dessa matéria sublime, que obviamente a gente vê em outras doutrinas também, até na Ana Catarina Emmerich, que tem essa questão da doutrina, dessa matéria, que teria uma certa pureza nela, né, material. Mas vamos voltar aqui para os imãs. Então, outra característica do imã é que ele seria impecável e infalível. Então, o imã, ele nunca vai errar, ele vai estar sempre certo, e ele nunca vai pecar. Então, o imã não comete pecado e nunca erra. E aqui a gente tem uma... e como eu falei, o imã ele dá essa interpretação. Então, eles colocam uma separação entre no texto, né? O próprio texto teria um envelope com o sentido literal e escondido nesse envelope o batim, que é o sentido oculto, o sentido esotérico, que é dado pelo imã. Para os xiitas dodecimanos, eles dizem que tem um equilíbrio entre os dois. Eu não posso abandonar a religião positiva, o sentido literal, e querer saber só ou seguir só o sentido esotérico. Eu tenho que dar um certo valor para os dois, porque, dizem eles, se eu abandonar o sentido literal, eu vou abandonar também tudo que a religião prega, as leis, a questão moral, e no fim eu vou cair num antinomismo, que não é o que eles querem. Então eles dizem que tem que seguir o sentido literal também, apesar do batim, o sentido esotérico, ser mais importante. Então eles não querem o fim da religião positiva. Eles querem manter um equilíbrio entre os dois. Deixa eu só ver se tem mais uma coisa. Antes de entrar aqui no que dizem os sete imanos, ainda falando do imã. Esses 12 imãs, para os xiitas, eles são, como eu falei, eles são misturados, né? Eles têm essa questão divina e humana. A matéria deles é diferente. E, mais do que isso, os 12 imãs, mais o profeta, e no caso aqui o profeta, juntando também com Fátima, o Maomé é Fátima, seriam os chamados de 14 imaculados. Esses 14 imaculados, Maomé e Fátima e os 12 imãs, eles teriam a mesma substância. Eles formariam um único ser, que seria um grande imã, um imã eterno. É uma certa loucura, né? Mas, então, essas 14
Esses 14 aqui formariam esse único ser. A substância deles é a mesma para eles aqui. E até a frase aqui, eles falam sobre a interpretação, né? Falando do Corão e o imã, né? Que é quase a mesma coisa. O Corão é o imã mudo e o imã é o Corão falante. Para falar que eles são praticamente a mesma coisa. O imã é o Corão. Então é um negócio estranho dos xiitas. Aqui ele até coloca como que eles acreditam que Adão foi feito. Quando Adão foi feito por Deus, ele foi feito por argila e Deus colocou... Não houve depois, além desses 12 irmãos, posteriormente, até os 12 irmãos? Então, o último ele fica até o final do ano. Até o final do mundo. O último, que é o 12º. O último sumiu. Sumiu, desapareceu. Então obviamente, também não é uma ideia criativa, né? Você tem várias outras doutrinas falando sempre de alguém que some e vai ressurgir para trazer o reino messiânico. Tem um monte de... Até o nosso Dom Sebastião aqui traz essa ideia também, né? Ele está escondido, na verdade, ele não morreu, ele está escondido e viria depois para trazer um reino de felicidade, um reino messiânico. Né? É a mesma ideia. Os dois sumiram. O filho do Ismael sumiu, que seria o 17º, e depois o 12º aqui também sumiu. Então eles até colocam lá, eles falam, por exemplo, desse 12º, né? Eles contam a história dele. O imã 11º, ele ia se casar, então uma princesa bizantina recebeu lá uma mensagem de um anjo, que ela deveria se converter ao islamismo, e daria origem a um filho extremamente importante e tal. Então ela se casa, chamaria Narquês. Ela se casa com o 11º imã, que é... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Que é o Hassan al-Askari. Tá aqui, 874. Então ela se casa com esse Hassan al-Askari. Tem um filho de forma meio misteriosa. Então, também as histórias se repetem, né? O filho, o imã não seria gerado no ventre da mulher, mas seria gerado perto do fêmur. Então, ele nasceria de uma forma misteriosa, não como um homem comum. E como eu falei, ele teria essa matéria mais sublime. Não seria uma matéria igual a nossa. Nesse caso, no caso do 12º aqui, dizem que quando ele nasceu, ele já nasceu circunciso, com o cordão umbilical cicatrizado e já sabia falar. Então veio o Espírito, assim que ele nasceu, veio o Espírito Santo, retirou ele do local e levou ele embora. E de 40 em 40 dias, ele trazia o filho de volta para visitar a mãe. E cada vez ele tinha um crescimento assim milagroso. Ele sempre parecia mais velho do que ele realmente era, e mais sábio, já sabia falar, já parecia adulto. Então, dizem que durante um tempo, esse imã, ele escolheu 4 homens para serem os representantes dele na terra. Então esses homens, esses 4 representantes, eles viviam na terra e ele vivia num mundo escondido. Ninguém via ele simplesmente falava só por meio desses 4 representantes. E esses 4 representantes,
enquanto tinha esses 4 representantes, os xiitas dizem que esse período é a pequena ocultação. Quando morreu o último representante dele, eles chamam esse período, que se inicia e vai acabar só no final do mundo, de grande ocultação. Então, o último imã, teria mandado um recado para todos os homens. Então, ele teria dito: se alguém falar que me viu fisicamente, essa pessoa é um mentiroso. Então, ninguém seria capaz de ver fisicamente, materialmente, né, ele coloca, materialmente o imã, porque ele está oculto. E onde ele estaria? Estaria num outro mundo. Mas como chama esse mundo? Traduzindo aqui, seria o país do não onde. Não onde. Não onde. Ou seja, um não lugar, né? Uma utopia. O Henri Corbin, ele faz uma analogia, ele diz que, ele é adepto, inclusive, né, dessas doutrinas. Ele faz uma analogia, diz que é um mundo que está é como se ele estivesse numa oitava acima do nosso mundo. Então é um mundo que não é igual ao nosso, mas não é igual ao nosso, é diferente. O tempo lá não passa como nós passamos, tem um certo tempo, mas não é o nosso tempo. E alguns falam que não dá nem para falar em tempo naquele local. O imã estaria fora do tempo e de lá ele observa tudo. E uma das coisas que os xiitas colocam é que ele disse que nenhum homem seria capaz de vê-lo materialmente. No entanto, ele não colocou restrições sobre ver misticamente. Então, teoricamente, um fiel poderia ter contato místico com o imã. E aqui mora todo o centro da doutrina esotérica dos xiitas. Ou melhor, da mística dos xiitas. Então, o xiita procura ter contato com esse imã escondido, para que ele progrida na vida espiritual dele. Então, essa é a mística xiita. Ele procura ter visões, sonhos com o imã, para ser guiado nessa evolução, esse progresso espiritual, por assim dizer, só para usar uma palavra um termo que dá para entender melhor. Então, o imã recebe alguns nomes. O nome que ele recebe no xiismo é o nome de Paráclito. Já viram esse nome? Então, os xiitas chamam ele de Paráclito. Mas de onde vem esse nome? Vem exatamente dos evangelhos. Porque você sabe, eles fazem uma mistura, né? Eles aceitam algumas coisas de Cristo. Eles aceitam Cristo, mas não como Deus, eles aceitam como se fosse um profeta. Inclusive, eles chegam a falar que Nossa Senhora é realmente virgem. Então, eles inclusive repetem isso. E essa questão que Cristo teria dito que enviaria o Paráclito, eles também aceitam. Então, para os xiitas, o Paráclito que Cristo enviaria é o imã. Para os sunitas, é Maomé. Na verdade, para o místico xiita, o Paráclito é o imã, mas o imã, se vocês lembrarem, é a mesma substância. Desde Maomé até o último imã, tem a mesma substância. Então, é Maomé também, mas é também o imã. Porque todos esses aqui formam o imã, a substância do imã. Então, é Maomé, mas também é o imã. Então, por isso não entra numa contradição tão grande entre sunitas e xiitas. Eles também aceitam que é Maomé. Mas aqui os sunitas não entenderiam o sentido esotérico. Eles só aceitariam o sentido literal. E lá desse mundo, o imã mandaria visões, sonhos para os xiitas indo, progredindo nessa vida. E esse imã voltaria no fim do mundo
aí seria para eles seria o fim dos tempos. Tudo é o fim do mundo, né? O imã ele traria o reino, mas o reino não é um reino material. O reino aconteceria no coração de cada fiel. Eles não aceitam, eles são bem gnósticos, eles não aceitam essa materialidade. Então, eles não aceitam que seja um reino de felicidade na terra, um reino material. Para eles, o reino de felicidade é espiritual. Um pouco diferente dos ismaelitas. Os ismaelitas, que aceitam até o sétimo imã, eles acreditam sim que vai ter um reino material na terra. Vai também, quando o imã voltar, vai começar um reino messiânico de felicidade durante 1000 anos, né, um reino milenarista. E vai ter uma grande felicidade. E aqui, diferente do que a gente pensa, esse reino não seria só para os islâmicos. Porque, segundo os xiitas, e aqui tanto de um ramo quanto de outro, quando o imã voltar, ele vai revelar que o sentido oculto de todas as revelações, todas as religiões, é o mesmo. Então esse reino seria para todos, porque o sentido oculto de todas elas é a mesma. Então os xiitas, eles são ecumênicos. Os xiitas são ecumênicos, diferente dos sunitas. Os sunitas são mais intolerantes nesse sentido do que os xiitas. Então, quanto mais místico, mais ecumênico o xiita é. Por isso ele aceitaria outras religiões, não a parte positiva, obviamente, mas acreditando que a parte esotérica de todas as religiões é igual. Teria no fim a mesma revelação secreta de Deus. Que é o que isso vai ser revelado somente no fim do mundo pelo imã. E os ismaelitas aqui, os sete imanos, eles, diferente dos duodecimanos, eles não aceitam um equilíbrio entre o zahir e o batin, entre o sentido esotérico e o sentido exotérico. Eles acham que você tem que dar valor para o sentido esotérico e destruir o sentido literal. Então eles vão em outra linha, diferente de outros xiitas, né, os ismaelitas. Eles querem apenas o sentido esotérico. Eles não querem saber do sentido literal. E aí eles aceitam. Em determinado momento, vai ter uma abolição total da lei, porque a lei é a parte literal, e vai valer apenas o sentido esotérico, que é igual para todo mundo, que é a revelação secreta, que é igual de todos. E quando o imã vir, então, e colocar o reino na terra, toda a lei vai ser abolida. Deixa eu ver. E obviamente, essa divisão ela não termina por aí. Esses ramos vão se dividindo também. Os ismaelitas, uma das seitas bastante famosa deles é uma fatimita, que diz que os descendentes têm que ser inclusive descendentes dos imãs, tem que ser descendente de Fátima, né? Então ele tem um monte de divisões, né? A de Fatimitas é bastante famosa, ela era mais forte no Egito. Depois vai ter o próprio ismaelitas do Alamut, que é o do Velho da Montanha, que são chamados os ismaelitas reformados de Alamut. E vai ter um ramo ismaelita na Índia, que vai ser os ismaelitas hindus. Não sei se a tradução está tão certa, normalmente hindu diz respeito à religião, né? Mas índio também não fica bom, então fica assim por enquanto, ismaelitas hindus.
E o que dizem? E quanto a Deus, quanto a toda essa questão, a cosmologia, o que eles dizem, os ismaelitas? E aqui é bastante interessante, porque no princípio de tudo, para os ismaelitas, essa divindade não é um ser absoluto, um ato puro, como seria o Deus cristão, que é o ser por excelência. Seria o contrário, seria um fazer ser, seria um abismo absoluto, um não ser. E esse abismo absoluto, ele por emanação, ele produz o que eles chamam de uma primeira inteligência, ou uma inteligência universal, ou também um logos. Então, desse não ser, desse abismo, vem a inteligência universal, o logos. Esse logos, ele não tem a mesma substância que o abismo, ele é diferente, e ele consegue contemplar o abismo e assim ser feliz. Essa primeira inteligência, esse logos, ele também faz uma emanação que gera a segunda inteligência, que é também chamada por eles de a alma do mundo. Essa alma do mundo contempla a primeira inteligência, o logos, e no logos ela consegue ver o não ser, o abismo, essa primeira divindade. Então ele contempla a divindade a partir a segunda inteligência, contempla a primeira divindade, a primeira inteligência, e nela ela consegue ver o reflexo do abismo. E essa segunda inteligência também tem uma emanação, a segunda inteligência, a chamada alma do mundo, ela tem uma emanação que é a terceira inteligência, que é conhecida por Adão Celeste. Esse Adão Celeste, ele deveria contemplar a segunda inteligência e na segunda inteligência ter um reflexo do abismo, mas ele se recusa a isso. Então o Adão Celeste, ele se recusa a ter intermediários entre o Deus principal. Então ele se proclama Deus. Então ele faz aqui uma idolatria metafísica, por assim dizer, faz uma idolatria, e por causa disso ele decai no tempo. Ele produz uma queda na divindade. Ele introduz nele mesmo uma coisa que eles chamam de opacidade. Ele que era pura luz, tem uma coisa nele que agora é opaca. E de terceira inteligência, ele cai para o 10º nível. Então ele acaba se tornando a 10ª inteligência. E para completar esses outros níveis, as outras inteligências superiores acabam emanando outras inteligências, outras 7 inteligências, que completam esse nível aqui, que foi deixado pela terceira inteligência, que caiu até o 10, até o nível 10 ali. Essas 7 inteligências que foram criadas seriam os 7 querubins, ou 7 verbos divinos. É engraçado os nomes, né? Porque é muito parecido com outras gnoses. Por exemplo, o Plotino, ele coloca 3 emanações, né? Ele não chama de emanações, são hipostases. Ele é um pouquinho contra a emanação, mas no fim é a mesma coisa. Porque ele combate o termo, né, emanação, ele fala que não é, mas no fim é igual. Ele diz que tem um ser uno, que gera um segundo ser, que é o nous, que é o conhecimento, e o nous, conhecimento, gera uma terceira que chama alma do mundo. O mesmo nome, inclusive. E depois a alma do mundo faz a outra emanação, que é aqui que tem a geração do mal. Igualzinho. Ele não dá a mesma explicação, mas até o nome bate. Então, o Plotino, ele era pagão,
ele viveu no Egito. Depois ele foi para Alexandria e teve um professor lá que se chamava Amônio Sacas. Esse Amônio Sacas, ele fazia com que os alunos prometessem que nunca iam revelar o que foi dito para eles. Então Plotino foi aluno desse Amônio Sacas. O Amônio Sacas ou Plotino são considerados os pais do neoplatonismo. Só que o Amônio Sacas também tinha um outro aluno bastante conhecido. Esse aluno era cristão, tinha nascido no Egito também, numa família cristã. O nome dele era Orígenes. Então tiveram o mesmo professor. É interessante, né? Como as coisas se ligam. Isso não é um ponto pacífico, apesar de tudo. Dizem que alguns dizem que é o próprio Orígenes, o padre da igreja, né? Mas também pai de todas as heresias. Outros dizem que não, que era outro Orígenes. Mas eu vi muito mais gente dizer que era o mesmo do que dizer que não era. Bom, então, e o que acontece depois? Então esse Adão celeste, que teria cometido essa primeira falha, né? Ele não usa esse termo, né? Eu só vou falar só para fazer essa analogia, seria o pecado original que provocou a queda da divindade. Agora, tendo caído tanto, o Adão celeste teria que fazer o caminho de volta para retornar até o abismo, até a divindade original. E como que isso seria feito? Então, para isso, ele teria que separar dele esse mal. Ele que era um ser de luz e agora ele tem esse opaco dentro dele. Ele teve uma ideia, ele criou o mundo, porque assim ele dividiria toda essa substância dele, para poder conseguir separar essa opacidade da luz. E um dos primeiros seres que foi criado foi o Adão, o chamado Adão integral, que foi o Adão terrestre. Foi Adão e mais 27 companheiros. Esse Adão, ele vivia no paraíso terrestre, ele teria criado uma comunidade esotérica e ensinado essa doutrina secreta entre eles. Então ele teria tido conhecimento dessa doutrina, da doutrina da divindade e da queda. Então, tendo feito isso, ele fez o primeiro passo para a salvação. Então a divindade, o Adão celeste, né, que tinha pecado, conseguiu subir um pouquinho. Então qual era a missão dos imãs? Fazer a mesma coisa que Adão fez. Continuar difundindo esse conhecimento esotérico para que a divindade pudesse subir cada vez mais até chegar no abismo, que é a divindade primordial. E o mundo, o universo, aconteceria em ciclos. Teria lá a criação, teria os profetas, os imãs, até o fim do mundo, e depois de tudo isso aqui, uma consequente subida da divindade. Aí começa tudo de novo. E a divindade vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Isso demoraria, segundo eles, 360 mil anos. Obviamente esses números mudam de seita para seita, mas a ideia mais ou menos é essa. Então teria vários ciclos para fazer com que a divindade voltasse para a divindade primordial a partir dessa ação dos imames, revelando o sentido esotérico da revelação, na revelação literal. Agora que vimos toda essa questão esotérica do xiismo, esse é o que acreditam os xiitas que a gente conhece lá, tem toda essa questão esotérica aqui por trás, que se a gente vê bem, até foge do maometismo, né?
em alguns casos. Quando eles dizem que toda lei vai ser abolida, por exemplo. Mas todos eles têm essa questão esotérica por trás da religião positiva. Religião positiva no sentido do que está escrito, né? Literal. Bom, então vamos lá. Como eu falei no começo, a fortaleza de Alamut caiu sobre os mongóis, e tudo isso aí, o líder mongol deu 1 ano de prazo para que tudo fosse estudado, para a biblioteca ser estudada, e depois tudo foi destruído. Então nem tudo que a gente tem uma comprovação de realidade. Tem muita coisa de lenda misturada aqui. E quem foi Hassan Sabah? Hassan ibn Sabah. Hassan ibn Sabah foi uma pessoa que ele foi um persa. Ele nasceu na cidade de Rei, numa família xiita. Então já tinha toda essa questão. E ele estudou em Nishapur e teve alguns colegas bastante célebres. O Nissan al-Mulk e Omar Khayyam. Não sei se vocês já ouviram falar, pelo menos Omar Khayyam é um poeta bastante famoso, mesmo nos dias de hoje. E Nissan al-Mulk é um estadista também extremamente importante, talvez um dos maiores estadistas dos árabes, dos islâmicos, né? E também tem bastante questões matemáticas, financeiras, que tem a influência dele. Então, gente bastante importante. Eram colegas do Hassan Sabah, enquanto ele estudou em Nishapur. E quando ele estudou lá, tinha um mestre deles que iniciou eles no esoterismo, na gnose. E eles aprendendo a gnose, entre eles lá, bastante exaltados, bastante querendo praticar tudo aquilo lá, eles fizeram um pacto, os 3. Eles disseram que deveria, como tem que ter igualdade sempre entre eles, segundo a doutrina que eles aprenderam, a gnose, então, em qualquer momento da vida deles, tudo que eles ganhassem deveria ser dividido entre os 3. Então eles fizeram esse pacto e cada um seguiu a vida deles. O Omar Khayyam foi ser poeta, e a gente sabe que poeta não vai ficar rico, né? No mínimo. Está até perigando passar fome. O Hassan Sabah foi ter a vida dele normal, aguardando que os outros ficassem ricos. Ele era bastante ambicioso, bastante inteligente. E o Nissan al-Mulk acabou tendo mais sucesso que todos os outros. Ele conseguiu ser o grão-vizir do sultão do Império Selúcida. É um nome difícil. Então, na verdade, ele foi o grande responsável pela organização do Império. Ele tinha uma importância gigantesca. O sultão nessa época era o Alp Arslan, espero que seja isso. E ele tinha bastante confiança no grão-vizir. Bom, o Hassan Sabah viu lá o Nissan, que teve sucesso, e falou: agora eu vou cobrar minha dívida. Só que ele é o grão-vizir, né? Eu que não vou cobrar dele, falar que agora ele tem que me dar tudo que... Porque ele prometeu, né? Eu vou dividir tudo que ele tem em 3. Eu não tenho coragem de fazer isso. E ele ficou nessa história. Vou, não vou, e agora que eu faço? Eu não vou cobrar o grão-vizir de uma dívida dessa daí, não. Eu não vou. Até que ele fica sabendo do Omar Khayyam, que de repente ganhou um dinheirão e ficou feliz da vida.
Então ele ligou as coisas, né? Falou, o Omar Khayyam foi lá falar com o Nissan deu um monte de dinheiro para ele, o Omar, que não entende muito bem das coisas, ficou feliz e foi embora. Falou, bom, se ele teve coragem de ir lá, por que eu não vou também? Mas se eu for, eu não vou aceitar só muito dinheiro, né? Eu vou realmente cobrar o pacto do jeito que foi feito. Mas ele ainda ficou com aquele medo, né? Falou, vou ou não vou? No fim, a ambição venceu e ele foi lá falar com o Nissan. Ele chegou lá, o Nissan recebeu ele com todo feliz, todo caridoso, recebeu ele com bastante alegria. Ele falou, eu fiquei sabendo do Omar lá. Falou, sim, ele veio aqui, ele realmente falou comigo. Eu falei, mas eu não vou aceitar igual ele, não. Eu vou querer que o nosso pacto seja feito do jeito que nós combinamos. Ele falou, não, sem problema nenhum. Nós combinamos, está combinado. Ele falou, só tem um problema. Ele falou, qual? Eu tenho tanto que eu não sei quanto eu tenho. Então, matematicamente falando, eu não consigo cumprir o trato. Eu não posso dar metade, eu não sei quanto eu tenho. Mas vamos fazer uma coisa, tudo que você pedir eu te dou. Tudo que eu pedir você me dá, tudo que você pedir eu te dá. Eu quero 100 camelos, 300. Eu quero um castelo, 2. Eu quero 1 milhão, 5. Aí o Hassan ficou derretido, né? Falou, tá bom. E o Hassan passou a viver então na corte. E tudo que ele pedia, o Nissan dava para ele. Mas imagina alguém na corte, né, que tem tudo, e ainda mais alguém ambicioso e inteligente, bastante inteligente. O que ele fazia, né? Bom, durante um tempo ele ficou feliz, né? Tinha tudo que ele queria, mas ele começou a ficar entediado. E durante o tédio dele, ele saía, ia visitar, ia passear pela cidade, ia fazer os caminhos, ia conhecer, ia se distrair na cidade. Bom, só que um dia ele ficou realmente irritado, de tão entediado que ele estava. Porque ele percebeu que o acordo deles não era dar tudo materialmente falando. De que dividir tudo era dividir tudo. E o Hassan era o grão-vizir. Apesar de ele ter dado muito dinheiro para ele não... O Nissan era o grão-vizir. E o Hassan, o que o Hassan queria? O Hassan queria poder. Mas você tem poder e eu não. Então ele foi falar isso pro Nissan. Ele falou, você é vizir e eu não. Então eu quero também poder. Nesse ponto o Nissan já não ficou tão feliz. Mas ele falou, tá bom. Ele era o grão-vizir, é como se fosse o primeiro-ministro, né? É o ministro mais importante de todos do sultão, que seria o rei, só para fazer uma analogia. Então o Nissan, lá, o grão-vizir, falou, tá bom, vai, então vou te fazer vizir. E fez ele vizir de alguma coisa, vizir extraordinário dos esportes, ou qualquer coisa do tipo. Então o Nissan, o Hassan Sabah ficou feliz, que agora ele também era vizir, era ministro do rei. E durante um tempo ele ficou bastante feliz, até que teve um dia que eles entraram em guerra, e o sultão convocou o grão-vizir para ir falar com ele. E os outros vizires foram deixados de lado, os outros ministros. Foi só o grão-vizir e o sultão para ir combinar as estratégias de guerra. E o Hassan viu aquilo lá e não ficou feliz com isso. Bom, ele já estava um pouco entediado. E durante os passeios dele que ele fazia pela cidade, ele estava bastante bravo. Ele acabou se perdendo num caminho lá, ele não estava achando o caminho de volta. Ele encontrou um velho em um local lá. Ele perguntou para o velho, qual o caminho? Assim, de má vontade, meio arrogante, perguntou, qual o caminho? O jeito que ele perguntou, ele queria saber o caminho de volta, mas o velho deu uma resposta
que ligou um ponto na cabeça dele, porque qual o caminho é uma pergunta esotérica. E o velho respondeu uma resposta esotérica. Aí ele ligou, ele prestou atenção no que o velho falou, ele fez outra pergunta, o velho respondeu, e ele percebeu que ele estava tendo começaram a ter uma conversa esotérica. O velho era Abu Faz, era bastante ligado às seitas esotéricas, conhecia muito. Então o Hassan Sabbah começou a frequentar a casa desse velho, desse Abu Faz, que ensinou bastante coisa sobre eles, falou que tinha uma seita esotérica bastante importante no norte da Pérsia, onde tinha bastantes líderes que seguiam aquelas seitas esotéricas. Falou muita coisa do esoterismo para o Hassan Sabbah, e eles fizeram uma certa amizade. Bom, enquanto ele estava nesses caminhos de tédio que ele fazia quando ele estava na cidade. Bom, mas voltando, ele começou a perturbar o Nissan, falando, bom, é verdade que você dividiu o poder, mas você não dividiu o poder tanto. É verdade que eu fui vizir, mas o grão você não dividiu, né? O grão vizir, né? Eu quero o grão também. Eu quero poder igual você. O Nissan falou que não era possível. Não era. Então eles entraram num certo atrito, né? Durante essa época, o sultão foi assassinado. Teve um prisioneiro cristão, que inclusive era um príncipe cristão, que enquanto ele estava preso, ele conseguiu escapar e matou o sultão. Então o sultão foi morto e o herdeiro dele o próximo sultão era novo, era um rapaz ainda, era bem moço. Assim que o sultão foi assassinado, o Hassan foi propor para o Nissan que, agora é a sua chance de cumprir o seu acordo. Você pode tomar o poder e a gente divide o poder. Você fica sultão de um lado, eu fico sultão de outro. E o acordo está cumprido. O Nissan, ele recusou e ele entronizou o herdeiro como novo sultão. Obviamente o Hassan não gostou disso, mas ele começou a fazer um outro plano na cabeça dele. Ele começou a se fazer amigo do jovem sultão. Então ele começou aos poucos, com conversas, ganhar a confiança do sultão. E ele fez uma coisa, sabe, quando você quer falar mal de alguém, tem várias maneiras para falar mal de alguém. E uma das coisas que ele queria era minar a confiança entre o sultão e o Nissan, que era o grão-vizir. E como que o Hassan pensou em fazer isso? Olha a genialidade. Toda vez que ele se encontrava com o sultão, ele tecia grandes elogios ao grão-vizir, ao Nissan. Ele falava muito bem dele. Então, ele percebeu bem a psicologia do sultão, né, do jovem sultão. Por ser jovem, ele tinha uma certa insegurança com o outro que era muito mais capaz que ele e tinha muito mais experiência, mais idade. Então, o Hassan foi exatamente nesse ponto e falava, olha só o Nissan, como ele é capaz, como é isso, como é aquilo, como ele se daria um grande administrador e não sei o quê. E então o sultão foi começando a ficar com uma certa raiva secreta do Nissan. E se alguém chegasse e falasse para ele, não, quem tá fazendo sua cabeça contra o grão-vizir, que é fiel a você, é o Hassan, ele tá te colocando contra. Ele fala, imagina, ele só tem elogios para ele, a única coisa que ele sabe é falar bem dele. Imagina que ele está me colocando contra ele. Eu estou ficando contra ele por minha própria vontade. Então, mas o Hassan sabia bem o que ele estava fazendo. Até que chegou um ponto que o Hassan conseguiu colocar uma certa desconfiança entre os dois, e o rapaz ele não era incapaz,
Ele era bastante capaz, ele não tinha experiência, obviamente, mas ele tinha uma grande vontade de administração, tinha uma certa capacidade. Então ele começou a questionar o Nisan sobre o balanço geral do império. E obviamente, você fala, não, mas me dá contas aqui do que você fez. Dependendo do jeito que você faz a pergunta, você magoa a pessoa. Então eles começaram a discutir bastante sobre o balanço. E o sultão falou que queria o balanço geral do reino. O Nisan, obviamente, sentido com isso aí, falou, não, mas isso é impossível de fazer. Fala, não, então você não consegue fazer? Fala, não, é uma coisa, dá muito trabalho. Não, mas eu quero. Fala, não, isso aqui vai demorar, sei lá, 3 anos para fazer. E falou uma coisa absurda. Então, eles estavam em público, né? Os dois, o grão-vizir e o sultão discutindo sobre isso, e os outros vizires só escutando. Enquanto o sultão falava, ninguém podia interrompê-lo, era uma questão de etiqueta, que poderia ser levado até a morte se alguém quebrasse essa etiqueta. Então, nesse momento, o Nisan fala, não, isso aí é absurdo, vai levar muito tempo, vai levar 3 anos para fazer. O Hassan levanta a mão e fala, eu faço em 40 dias. Tem aquele instante de silêncio pesado. O sultão olha para ele e fala, eu deveria mandar te matar, porque você me interrompeu quando você não deveria. Mas eu vou fazer o seguinte, você vai fazer isso aí, e se você não fizer em 40 dias, você vai morrer. Então, o Hassan Sabah se colocou no trabalho de fazer o balanço do reino inteiro, do império inteirinho, em 40 dias. E ele trabalhou como louco. Levantou todas as questões, fez todas as contas, ia marcando tudo nos rolos lá que ele ia fazendo, marcou tudo. Por fim, ele conseguiu. Ele conseguiu fazer antes. Ele conseguiu levantar todos os dados da contabilidade do império inteirinho antes do prazo. Então, ele pegou, todo feliz lá, pegou os rolos lá que ele pegou, deixou tudo lá no escritório dele, feliz da vida, e falou, sabe o que era o dia 39. Para mostrar que eu sou ainda melhor do que eu disse, eu vou sair na rua e fazer uma espécie de comício lá, e São saiu em festa, passando por tudo quanto é lugar, falando que ele tinha feito antes do prazo, todo feliz, todo jeito de festa, mostrando o quão capaz ele era. Bom, chegou o dia, ele chega lá com os rolos dele para ler o negócio. Imagina ler a contabilidade do reino inteiro. Então ia demorar. Todo mundo estava esperando que ia demorar mesmo. Então estava todo mundo já sentado esperado. Aí ele começa a leitura lá da contabilidade. De repente ele engasga. Ele engasga, olha aquilo lá. Alguém embaralhou tudo isso aqui. Imagina um monte de números que ele colocou, obviamente, tudo sequencial. Alguém entrou no escritório dele e não roubou nada. Simplesmente pegou o negócio e embaralhou. E deixou tudo lá. Enquanto isso, o Nisan estava lá, rindo, mexendo no bigode. Não sei quem foi, né? Não sei quem fui. O Hassan, desesperado, falando, eu preciso de mais prazo para organizar isso aqui. O sultão olhou para ele e falou, todo o prazo foi te dado. Você não tem mais prazo. Você vai morrer. Aí eles mandam prender, ele corre, ele consegue escapar, ele pula para uma janela, sai desesperado na cidade, se esconde do jeito que dá. Imagina você correr atrás, quando você está correndo de espadas, você corre muito mais do que você corria antes, né? Então ele correu, se escondeu, recebeu a ajuda do Abu Faz, que era o velho que ele tinha conhecido na cidade.
o velho, com o conhecimento dele, faz com que ele consiga escapar da cidade. Agora deixa eu desembaralhar aqui que... Então ele consegue escapar e vai se esconder durante um tempo para fugir da pena de morte que eles estavam loucos para aplicar, né? Principalmente o Nissan, devido ao que ele fez, né? A traição dele. Então, o Abu-Faz manda ele lá para o norte da Pérsia, onde ele falou que tinha uma seita esotérica xiita. Lá ele conhece os líderes da seita local. Ele vai se aprofundar ainda mais no esoterismo xiita. Vai receber uma iniciação. Lá tinha um senhor lá, ele vai encontrar a pessoa numa caverna. Então o chefe lá era o senhor da montanha. Então ele vai receber uns ensinamentos desse senhor da montanha, vai aprender sobre o fatimismo, que é um ramo mais específico ainda do ismaelismo. Vai aprender sobre o zoroastrismo, que é a ideia de que tem dois deuses, né? Um bom e outro mal, que também acaba entrando no ismaelismo, também faz parte do ismaelismo. E ele como ele era bastante capaz, ele tinha inclusive na corte do sultão, foi vizir, ele vai receber a missão de fomentar essa esoterismo e inclusive fundar um novo império para a difusão do esoterismo islâmico, xiita. Ele vai, depois disso, voltar para a cidade natal dele, Rei, vai entrar em contato com os líderes ismaelitas locais, vai receber mais ensinamentos, vai se tornar a maior autoridade ismaelita do local. Então ele é um grande, agora ele é um grande chefe da doutrina xiita esotérica, o ismaelismo. E um local que o ismaelismo fazia bastante sucesso era no Cairo. Então ele resolve ir para o Cairo. Lá no Cairo tem um outro sultão, tem o sultão do Cairo, que tinha as ideias fatimitas também, né? Então o imame tinha que ser descendente de Maomé e de Fátima. Então ele vai para lá, para o Cairo. No Cairo ele completa a iniciação dele. Ele vai se aproximar do sultão da época. O sultão vai receber ele. Lá ele vai receber, vai aprender novos termos, novas doutrinas. Por exemplo, ele vai conhecer doutrinas que não fazem parte das doutrinas de Maomé. Por exemplo, termos como Yadabaô, que são talvez voltados um pouco até a Cabala judaica. Vai ser iniciado também nos mistérios de Ísis. Vai ter vários termos da gnose judaica, né, a Cabala, termos como Uriel, Adonai, Elohim, Manuel, Lilith. Então, tudo isso aqui ele vai aprender também. Então vai juntar com o que ele já sabia. Ele vai pegar essa outra gnose aqui, vai juntar. A gnose valentiniana também ele vai aprender lá no Cairo. No Cairo ele vai ficar bem próximo do sultão. O sultão tem dois filhos. O primogênito, que deveria receber o trono, até pelas doutrinas fatimitas, ele não é tão capaz, ele é um pouco capaz, e o segundo filho é extremamente capaz e é casado com a filha do grão-vizir. Então o grão-vizir está sempre querendo convencer o sultão de que o segundo filho é que deveria ser o herdeiro. E o Hassan Sabah quer que o herdeiro seja o primeiro.
Por dois motivos. Primeiro, pela doutrina, e segundo, porque ele sendo menos capaz, ele é mais fácil de manejar. Bom, em determinado momento, o filho mais velho some, desaparece, acusa-se o grão-vizir de estar tentando fazer um golpe, né? Colocar o genro como herdeiro. Bom, aí o Hassan Sabbah é perseguido, ele é preso e vendido como escravo, e a história termina por aqui por enquanto. Então o Hassan Sabbah é vendido como escravo. Ponto. Dúvidas? Vamos rezar para terminar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.